Olá pessoal, meu nome é Márcio Henrique, eu sou representante técnico da KWS Semente. Estamos aqui na vitrine do milho realizado pela Coprove. E o tema que eu vim explanar para vocês hoje é fisiologia. E quando a gente fala em fisiologia, muitos produtores vão achar que a gente vai falar sobre ciclo de Krebs, falar de coisas diferentes aí, aprofundar. Na verdade, o estudo de fisiologia de plantas, ele vem agregar o produtor a ter o time correto de fazer o manejo na lavoura. E não tem como falar de fisiologia de planta e não mostrar a fenologia do milho. O que seria a fenologia? É o estudo do estágio fenológico da planta, aonde ele vai entrar fazendo os manejos. Aqui a gente exemplifica muito bem o estágio V1, tá? Desde o V0 até os estágios reprodutivos. Vamos discorrer para vocês todos os estágios para você entender o que acontece e qual é a necessidade dessa planta durante o seu ciclo. Bem pessoal, nós estamos no estágio V0 e VE. O que é? É a germinação e emergência dessa planta. É quando o produtor coloca a semente no solo e ela tem que ter toda a condição de umidade e temperatura para sua boa germinação. Esse é o estágio quando a planta vai embeber de 30% a 40% do seu volume, do seu peso, em volume de água. E nós vamos confirmar o nosso stand de plantas. Porque se eu quero 60 mil plantas por hectare, com essa condição de umidade e calor, nós vamos confirmar essa germinação e futuramente vai ser a garantia de produtividade da lavoura. Estamos agora no V4, V6, né? É a época que o produtor tem que pensar em estar nutrindo essa planta. É a iniciação da diferenciação do meristema apical. O que seria isso? Seria se acontecer algum imprevisto na lavoura, por exemplo, uma chuva de granizo e danificar essa planta consegue recuperar, porque ainda o meristema dela está abaixo do solo. Pessoal, é quando a planta começa a definir o seu potencial produtivo. Então, o produtor entrando com a adubação de cobertura, principalmente a nitrogenada, essa planta entende que nesse momento ela tem luminosidade, nutriente e água para desenvolver o seu ciclo. Já no estágio V8, a planta começa a investir em desenvolvimento de colmo. Se acontecer algum intempérie de climático, falta de chuva ou até mesmo desfolha, nós vamos conseguir notar na planta diminuição de entrenódio, de espessura de colmo. É quando a planta define o número de fileiras. Se a gente vai ter 16, 18, 20 fileiras na espiga, é esse estágio que faz a definição. Agora, no estágio V12, é quando a planta já tem de 80% a 90% da sua área foliar formada. É quando a gente deveria investir no manejo fitossanitário. Sabemos que é importante o produtor fazer pelo menos uma aplicação de fungicida para proteção dessas folhas. E sabemos também do problema de máquina, né, para estar entrando nessa época para fazer esse tipo de aplicação. Mas a região já tem novidade, né? A gente pode pensar em estar fazendo uma aplicação aí de fungicida via drone. Essa aplicação via drone é mais uma ferramenta para melhorar o nosso manejo fitossanitário. Pessoal, o estágio VT é a emissão do pendão. É o estágio que, se a gente poderia escolher um estágio aonde pudesse não faltar água, esse é o mais importante. Então, pessoal, a partir dessa emissão de pendão, nós vamos começar a pensar no enchimento de grãos. É onde existe a exposição do estilo estigma ao pólen.
é um estágio onde a umidade e temperatura é de suma importância. Se acontecer o estresse hídrico, que seria um exemplo daquelas lavouras chupeta, que não termina a fecundação ou aqueles grãos que abortam. O grão de pólen, ele pode permanecer viável por até 24 horas. Já o estilo estigma pode permanecer receptivo por até 14 dias. Posteriormente, entramos no estágio R2, R3, que a planta vai começar a fazer o investimento no enchimento de grão. A translocação dos açúcares sintetizados pela folha, armazenados no colmo, agora vão passar para o grão. Esse é o estágio daquele famoso grão bolha, que quando você aperta o grão, ele acaba estourando na sua mão, que tem muito acúmulo de água ainda nesse grão. Em R4, R5, é o famoso grão farináceo. É quando nós vamos monitorar a lavoura para tomada de decisão de colheita da silagem. Nesta etapa, a planta tem de 33% até 37% de matéria seca. É quando a planta consegue acumular bastante amido e o produtor consegue ter uma silagem de qualidade. Já em R6, que é o último estágio da planta, ela atinge a maturação fisiológica. É quando há a paralisação de acúmulo de matéria seca. É quando aparece aquela ponta negra no grão. O grão já atingiu o seu maior potencial produtivo. E o ideal de colheita dessa lavoura, entre 22% e 24% de umidade, é quando esse grão atingiu o máximo de peso e vigor. É quando o produtor tem que tomar a decisão de colheita. Sabemos da dificuldade do produtor entrar colhendo nessa época, até mesmo pela realidade da região de não ter secador, né? Nós vamos conseguir ter secador mais próximo da região de café. Então, nessa região, a turma costuma deixar secar a campo. Mas é importante o produtor ter o conhecimento que esse secar a campo pode ocasionar em perdas, né, de até 24% em produtividade. Já em componentes de produtividade, o principal fator é o número de grãos por área. Não adianta a gente ter aquela lavoura com os milhos muito graúdos se a gente não aproveitar o potencial produtivo desse híbrido. Então, o stand final e adequado é de suma importância, respeitando a indicação de cada híbrido. O que muito produtor pergunta é qual espaçamento utilizar na área. Esse estudo nos comprova que a mudança e a redução desse espaçamento entre linhas pode acarretar de 8% a 12% em acréscimo nessa produtividade. O melhor espaçamento nos estudos é de 60 a 55 centímetros de largura entre linha. Mas a região não tem trator para estar colhendo nesse espaçamento. Então, se a gente conseguir reduzir esse espaçamento de 80 a 70 centímetros, a gente já tem um acréscimo em produtividade. Outro ponto importante no manejo do produtor é a atenção com nitrogênio e potássio, que possui função de influência positiva ou negativa no metabolismo e desenvolvimento das plantas. Com a atenção no nitrogênio, que ele deve ser aplicado tanto no plantio quanto na cobertura, respeitando os estágios V3 e V4, que é quando a planta vai melhor absorver e utilizar esse nutriente. Fazendo um resumão, aqui nós temos o que o estresse hídrico pode acarretar em cada estágio fenológico da planta. VE e V4. Nós temos aqui espigas por área.
é que se você perder alguma planta que não emergiu por falta de água ou falta de condição climática, você vai estar diminuindo essa capacidade de espiga por área. V5 e V8 é número de fileiras por espiga. É onde a planta define quantas fileiras ela vai ter por espiga, né? Se é 16, se é 18, se é 20. E espessura de couro. Tá? V8 e VT é quando define o número de grão por fileira. É o tamanho da espiga. É quando a gente tem que pensar em proteção de folha, da área foliar, né? Essa aplicação de fungicida. Polinização é a fecundação, né? É quando, se ocorrer um estresse hídrico, nós vamos ter aquele famoso lavoura-chupeta. Nos estágios R1 a R6 é quando nós vamos ter o enchimento de grão. Um estresse hídrico nessa etapa também vai diminuir no potencial produtivo dessa lavoura. E o produtor vende uma commodity. Se ele perder nesse componente de peso de grão, ele vai perder rentabilidade. Então, pessoal, nós vimos que a fisiologia de planta, ela faz parte do processo produtivo. O produtor fazendo o manejo em sua lavoura. Acertar o manejo, tanto de herbicida, adubação e fungicida, vai fazer com que o produtor tenha maior rentabilidade. E eu estarei disponível a todos para debater e tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o assunto. Obrigado. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Antônio Neto, sou promotor silagem da KWS. Hoje estamos aqui na nossa vitrine técnica da KWS Sementes para trazer um pouco sobre o assunto qualidade de silagem. Nós da KWS Sementes temos o projeto Silo Mais. O objetivo do projeto é auxiliar o produtor desde o planejamento da lavoura até a oferta dos alimentos para os animais. Antes de falarmos de qualidade de silagem, precisamos fazer a seguinte pergunta: por que fazemos silagem de milho? Dentre os principais pontos que nós podemos justificar essa opção, seríamos boa produtividade de matéria seca e eficiência no uso da terra, capacidade de armazenamento desse alimento a longo prazo. Também podemos elencar processo mecanizado como uma facilidade também na produção de alimento e também a produção de energia por área. A energia só é alcançada graças à participação de grãos que os materiais possuem, e isso vai resultar em uma participação de amido, resultando em alto conteúdo energético dentro da silagem de milho. Diferente de outros materiais, essa é uma das características principais que vão diferenciar outros volumosos. Trazendo para a participação de grãos. Para termos uma boa participação dos grãos, nós precisamos atentar na primeira escolha, que seria do híbrido. Um bom híbrido, ele vai garantir esse potencial. O segundo ponto seria atentarmos ao momento de colheita dessa silagem. Como podemos fazer isso? Um velho teste da linha do leite pode ser utilizado e realmente continua a ser bastante eficiente. Atentar sempre para alcançar entre 32% e 38% de matéria seca, que vai coincidir com a metade da linha do leite, próximo da metade da linha do leite, até 3/4 dessa linha do leite. Nesse momento vamos estar buscando 70% e 80% do acúmulo de amido. Muitas informações chegam ao produtor a respeito da textura dos grãos, grão duro e grão mole. Sabe-se através de pesquisas, literaturas, que não há diferença no momento de colheita, pensando em silagem, entre 32% e 38% de matéria seca, na digestibilidade e dregabilidade deste amido. Por quê? Nesse momento, nós não temos a camada vítrea, que protege esse endosperme formado. Só vamos ter um avanço dessa camada próximo à maturidade fisiológica do grão, quando praticamente estamos próximos da colheita pensando em grão, bem longe e distante da colheita de silagem de milho. Definindo o momento de corte ideal da silagem, nós temos que atentar agora ao processamento das partículas da silagem de milho. Aqui nós temos o conjunto de peneiras Penn State, com o objetivo de avaliar o tamanho de partículas. O conjunto de peneiras nada mais do que busca simular a disposição dos alimentos
dentro do rumen do animal. Na primeira peneira, nós temos o objetivo de contabilizar as fibras mais longas, né, as partículas um pouco maiores, para que garantam uma boa ruminação do animal e também que o animal não sofra processos indesejáveis no metabolismo, assim como uma desregulação de pH, podendo causar processos de acidose e laminite. Essa segunda peneira, que podemos ver, pode ser uma das peneiras mais importantes dentro desse conjunto. Aqui nós buscamos uma digestibilidade, né, e uma boa proporção de alimentos, entre 45% e 65% de todo o conjunto. Então aqui é a maior proporção que nós temos, então a gente busca avaliar o corte, também a uniformidade das partículas e que vai garantir um consumo adequado de silagem por parte do animal. Agora, na terceira peneira, nós temos a parte de proporção de alimentos, que nós buscamos ter entre 30% e 40%, e aqui nós temos a parte com maior digestibilidade dentro de todo o conteúdo aqui de alimento. Na quarta e última peneira, que seria a peneira do fundo, nós temos os tamanhos de partículas menores. Aqui nós precisamos atentar para que no máximo 10% de toda a proporção de alimentos aqui representado não fique superior a isso, para evitar que o animal tenha algum distúrbio metabólico e problemas de acidose, né, e alguma desregulação de pH ruminal. Para avaliarmos o processamento de grãos, nós podemos utilizar um copo de 1 litro, um teste prático, onde colocamos o conteúdo aqui sem compactar e vamos obedecer o limite de 2 a 3 grãos para o caso das automotrizes, e no caso das ensiladeiras convencionais vamos respeitar o limite de 5 grãos inteiros. Para um grão não ser considerado partido, ele precisa estar em 3 partes, com o objetivo de ter uma maior disponibilidade do amido para os animais. Avaliando o processamento de partículas e podendo fazer algumas correções caso não esteja adequado, dentre essas correções podemos verificar a amolação de facas das ensiladeiras, a regulagem de faca contra faca e, sendo assim, fazendo esses ajustes quando necessários. Feito esse processo e avaliação do processamento de partículas e estando tudo ok, nós podemos agora falar um pouco a respeito do silo. No caso do silo, a gente tem a primeira etapa, que seria o enchimento, a segunda etapa, a compactação, e a terceira etapa, a vedação da estrutura. No primeiro ponto de enchimento, nós buscamos sempre preencher o silo na forma de entre camadas de 15 a 25 centímetros para facilitar o processo de compactação. Sempre que possível, utilizar levemente de rampas e preenchendo o silo na forma de rampas levemente levantadas, para que o peso do trator se concentre na parte traseira, proporcionando uma melhor compactação. No processo de compactação, nós desejamos que de 30% a 40% do volume que chega por hora em toneladas de silagem seja convertido em peso de trator. Então, se por exemplo, numa fazenda, nós temos 10 toneladas por hora chegando ao silo, nós precisamos aí de um trator de 3.000 a 4.000 quilos em cima desse silo para fazer o processo de compactação. Pensando em quanto tempo deve ser feito esse processo, em torno de 3 a 4 minutos por cada tonelada que nós temos dentro do silo. No caso da vedação, nós buscamos sempre iniciar pelo fundo e trazendo a lona, né, ou o material que vai cobrir o silo para a frente. Nesse momento, tentando retirar todo o ar que fica na superfície do silo. Para avaliarmos o processo de compactação, podemos utilizar esse medidor de densidade. Neste caso, vamos inserir o equipamento na parede do silo e fazer o aprofundamento desse objeto. Conhecendo o volume que aqui temos e a profundidade que colocamos na parede do silo, vamos saber a densidade e como foi o processo de compactação dentro do silo. Para no caso do silo trincheira, buscamos sempre uma compactação e densidade em torno de 700 a 800 kg por metro cúbico e no caso de silo superfície entre 500 e 650 kg por metro cúbico. É isso aí, pessoal! Nós da KWS Sementes, além de trazermos produtos de mais alto potencial produtivo, também temos nosso corpo técnico a campo para tentar auxiliar o produtor em todas as tomadas de decisões e também trazer rentabilidade para a atividade. Obrigado, pessoal! Estou à disposição para qualquer dúvida.
Olá pessoal, eu sou o Álvaro Oliveira, coordenador de desenvolvimento de produtos da KWS Sementes aqui para a Regional Leste e Nordeste. Estamos hoje aqui em Virginópolis, Minas Gerais, na vitrine da KWS Sementes, trazendo temas pertinentes para agricultores e consultores da região. Hoje vou discorrer para vocês um dos principais temas em lavouras de milho do Brasil todo, que é o complexo de enfesamento causado pela cigarrinha do milho. Diferente do que muitos consultores e produtores acreditam, o complexo de enfesamento é causado pela Daubolus maides, é outra cigarrinha, não é a cigarrinha das pastagens. Aquela é uma outra espécie que também pode causar danos, né, no milho, mas o complexo de enfesamento ele é vetorizado pela cigarrinha Daubolus maides. Dentro aqui do nosso stand temos híbridos sensíveis ao complexo de enfesamento, plantados justamente para ter esses sintomas. Vamos discorrer para vocês como a cigarrinha ataca esse híbrido, como as estratégias de manejo que a gente vai adotar e quais os sintomas que a gente tem a campo para poder estar observando a ocorrência do complexo de enfesamento. Pessoal, o monitoramento da praga ele deve ocorrer desde o VE, emergência das plantas de 1 a 2 folhas completamente abertas, até o V10 praticamente. Por que é importante a gente estar fazendo monitoramento dentro desse estágio? É onde justamente o nosso inseto, que é um picador sugador, ele consegue infiltrar o seu estilete para estar sugando seiva. Pessoal, a cigarrinha é um vetor da doença. Ao aplicar o estilete na planta para succionar seiva, ela vai estar transmitindo os molicutes que causam os complexos de enfesamento. Vamos mostrar para vocês mais profundamente agora os sintomas para a gente estar identificando isso a campo. Pessoal, além do monitoramento da praga a campo, devemos saber identificar o complexo de enfesamento também com sintomas. Então, híbridos sensíveis ao complexo de enfesamento, ele desenvolve sintomas que a gente vai mostrar algum para vocês aqui agora. Um deles é o encurtamento de internódio. Então, plantas tendem a ficar mais raquíticas, tendem a ficar mais baixas, com porte mais baixo. Outro é o multispigamento. É um processo onde a planta está passando por um distúrbio, a gente tende a confundir muito com a prolificidade, que são híbridos que tendem a lançar a segunda espiga, mas na verdade é um dos sintomas do complexo do enfesamento. Pessoal, outro sintoma muito característico para a identificação a campo são os sintomas nas folhas. Então existe o enfesamento pálido causado pelo espiroplasma e o enfesamento vermelho causado pelo fitoplasma, são diferentes molicutes. Essa aqui é uma planta atacada pelo enfesamento vermelho, então ela tem essa característica aqui, as folhas começam a senescer e começa a ter essa característica arroxeada na planta. E já o enfesamento pálido, né, a gente tem a senescência de folhas e a gente tem essa característica de coloração, né, na cor pálida. Híbridos diferentes, eles têm níveis de tolerância diferentes também ao complexo de enfesamento e também a gente tem diferentes sintomas. Então, alguns híbridos, eles conseguem seguir o seu ciclo de maturação até o final da colheita. Então, principalmente produtores de grão que vão deixar essa planta secar a campo esperando o momento da colheita, o entupimento de vasos ali dentro do nosso colmo, ele acaba acarretando o tombamento de plantas. Então a gente tem uma necrose, da onde existe esse entupimento ali, acaba tendo uma ocorrência alta de tombamento de plantas, chega a tombar até 90%, 100% de uma lavoura. Outro sintoma muito comum dentro do complexo de enfesamento é a mumificação da espiga. Então às vezes a lavoura ela tem um desenvolvimento comum, normal, até o seu final de ciclo. A partir desse momento a espiga ela começa a mumificar, a palha começa a perder a sua rigidez, a espiga começa a ser exposta e isso acarreta muito em qualidade de grão. Então a gente vai ter grãos ardidos, o que causa uma perda potencial produtor muito grande ali no silo, para tá fazendo desconto ali no silo, é onde a gente tem o nosso potencial de perda. O principal manejo para o complexo de enfesamento é a escolha de híbrido. Então, híbridos tolerantes é o principal ponto que a gente deve se atentar para a gente poder mitigar o risco de complexo de enfesamento. Nós da KWS Sementes estamos desenvolvendo híbridos altamente tolerantes, é um caráter eliminatório para nós. O híbrido ele pode ser produtivo, ele pode ser sadio em termos de doenças foliares, porém se ele for sensível ao complexo de enfesamento, nós não avançamos esse híbrido para estar sendo disponível no mercado para o produtor. Então, todo o nosso portfólio hoje tem uma alta tolerância ao complexo de enfesamento justamente por isso. É um problema recorrente e em caso do uso de híbridos sensíveis, mesmo a gente fazendo o monitoramento dessa praga, fazendo o controle químico ali através principalmente de inseticidas como o acefato, por exemplo, a gente acaba tendo esse problema com o complexo de enfesamento. O principal manejo para o controle do complexo de enfesamento é a escolha de híbrido. Então aqui nós podemos ver um híbrido tolerante ao complexo de enfesamento versus um híbrido sensível ao complexo de enfesamento. Aqui a área foi uniforme, ela foi feito o mesmo manejo, a
mesmo monitoramento de praga. Então a gente pode ver lado a lado aqui, didaticamente, como o complexo de fezamento pode atuar nessa perda de produtividade. Falando em manejo, um dos principais pontos que nós devemos nos atentar para a presença da praga na área é a planta tiguera, aquela planta voluntária. É o híbrido que a gente colheu ali no final de ciclo, ali, acaba ficando um banco de sementes ali na área, acaba emergindo plântulas onde a cigarrinha vai se procriar até a gente estar colocando a nossa lavoura principal ali na área. Então essa ponte verde é um dos principais fatores que contribuem para a presença da cigarrinha na área. Outra ferramenta muito importante dentro do manejo de cigarrinha é o tratamento de sementes. Então você comprar uma semente tratada industrialmente é de extrema importância para estar tendo esse inseticida atuando ali nos primeiros momentos da planta ali a campo. Então, pessoal, fazendo um resumo de tudo que a gente falou, o complexo de fezamento é um problema recorrente em todas as regiões do Brasil, é um potencial de perda é altíssimo. Se pudermos numerar os principais pontos que devemos nos atentar sobre o complexo de fezamento, devemos tratar escolha do híbrido, principalmente, época de plantio, monitoramento da praga na área, através também da entrada com o uso de inseticidas e também o tratamento de sementes. O complexo de fezamento é um tema muito debatido hoje no Brasil todo, é um tema novo dentro da nossa agricultura e nós da KWS Sementes estamos abertos para estar podendo passar informações pertinentes a você, produtor e consultor, e estou aberto para perguntas e discussões. Muito obrigado.